Unidade 1, Vida e Ambiente. Aula 3.2, conteúdo: citoplasma e suas organelas. Habilidade: conhecer as organelas e suas principais funções. Boa noite a todos os nossos alunos da EJA primeira fase, aos nossos professores presenciais. Estamos aí para mais uma aula de biologia. Vocês viram aí que a gente vai falar sobre as organelas, mas antes vamos lembrar um pouquinho o que a professora Gisele ministrou aí, não é, sobre membrana plasmática. Então olha aí, gente, que beleza, que linda é a membrana plasmática. E o que é a membrana plasmática? No nosso primeiro dia de aula, eu falei para vocês que a célula tem 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E aí hoje a gente falou um pouquinho melhor sobre a membrana plasmática, beleza? Então olha aí, ela é o envoltório celular, ou seja, vai estar envolvendo, vai estar delimitando a célula. E também ela vai permitir a passagem pelo meio, por isso que o nome é permeabilidade, ok? Então, na aula de membrana plasmática e na nossa próxima sobre o citoplasma e depois vem sobre o núcleo, a gente está aprendendo um pouco mais sobre essas estruturas, ok? Vamos dar uma olhada de novo aqui nessa imagem. Então, o que a gente está vendo aí, gente? Em vermelho aí, a gente está observando que a membrana plasmática aqui, ó, ela tem uma camada, 2 camadas. Então, ela é uma bicamada. Beleza? Como ela é formada por lipídios, inclusive lipídios, foi o assunto de ontem. Vou colocar bem aqui, lipídios, ok? Inclusive lipídios foi o assunto de ontem. Você revisou? Tem que revisar, gente. Tem que dar uma revisada, senão esquece. Beleza? Então, membrana plasmática, bicamada lipídica, ok? Eu tenho aqui, ó, lipídio aqui embaixo e lipídio em cima. E aí, no meio da membrana, vamos dar uma olhada, no meio da membrana a gente tem uma outra molécula que a gente estudou ontem, beleza? Eu tenho as proteínas aqui, ó, proteínas que podem passar de um lado para o outro, transmembranas, ou proteínas que podem ficar somente numa parte da minha membrana plasmática, beleza? E aí a gente falou, esse aí é a função de envoltório da membrana plasmática. A função de permeabilidade é essa, ok? Então eu tenho o quê? Eu tenho que a membrana plasmática, ela vai permitir o transporte, a passagem aqui, ó, a passagem de substâncias pela sua membrana, né? Por ela, pelo meio, atravessando. Ok? Esse transporte ele pode não ter gasto de energia ou ele pode ter gasto de energia. Quando ele não tem gasto de energia, eu chamo de transporte passivo, tá? Pode ser por difusão simples, em que a substância ultrapassa a membrana plasmática. Pode ser por difusão facilitada, em que esse transporte vai acontecer com a ajuda de uma proteína. Ou ele também, não é? Pode ser um transporte ativo, em que eu tenho aqui a utilização de energia, beleza? Então, olha aí, para que serve a membrana plasmática? Ela vai envolver, ela vai delimitar a célula, ok? Envoltório celular. E ela também vai permitir a passagem, a entrada e a saída de substâncias. Só que essa entrada e saída pode ser feita sem gasto de energia, que é o transporte passivo, ou com gasto de energia, que é o transporte ativo. Beleza? Muito bem! Agora vamos ao nosso desafio do dia. Olha aí, gente, tem uma perguntinha simples. Como a célula funciona? E aí a gente tem vários tipos de célula. Olha aí, eu tenho uma célula
A célula tronco, que é a célula que ela pode se diferenciar, ela pode se transformar em outras células. Eu tenho células cardíacas, células do fígado, hepatócitos, as hemácias, células do meu sangue e o neurônio, que são as células do tecido nervoso. E a pergunta é, como a célula funciona? Será que lá tem um botãozinho ligar e desligar na célula? Não sei! Vamos lá! Como eu falei para vocês, a gente está falando aí sobre as partes da célula e aí a gente está falando sobre cada uma delas. A professora Gisele já falou da membrana plasmática, agora eu vou falar do citoplasma. Não é citoplasma, que é o meio da célula, e depois amanhã, não é, a gente fala sobre o núcleo celular. Muito bem, agora vamos dar uma olhada na nossa célula e relembrar um pouquinho. Olha a nossa célula aí, gente, que bonita, né? Chega assim, ofuscou nos meus olhos verdes essa célula. Então, olha aí, gente, a nossa célula belíssima. Eu tenho o que aqui, gente? Eu tenho que a célula, ela vai possuir o que a gente já sabe. Membrana plasmática, tá pequena aí para você ver? Professora, tá pequeno, professora. Eu não consigo enxergar. Ai, peraí então, gente, que eu vou aumentar para você. Só porque é para você. Professora, é para aumentar, não é para diminuir. Ok, tá aí, gente, pronto, tá? Membrana plasmática. Eu vou diminuir. Ok, pronto, olha aí, ó. A membrana plasmática é essa parte exatamente que eu tô vendo em laranja aí, que tá delimitando a minha célula, beleza? Essa parte laranja, ok? Que está demilitando, já viu isso? Delimitando a minha célula. Essa parte você já estudou com a professora Gisele. Agora, o meio da célula, você também já devia saber. Ai, professora, eu não sei. Não sabe porque não revisou. Por isso que não sabe. Deixa eu aumentar aqui para ti também. Ok? Então, todo este meio da minha célula, aonde vai acontecer boa parte das suas atividades metabólicas, eu chamo de citoplasma, ok? E a outra parte que você também já devia saber, agora você já sabe, né? Núcleo! Deixa eu aumentar também. Sabe que eu gosto de ficar modificando as coisas, né? Tem gente que não gosta que eu modifique. Então, muito bem. Olha, gente, essa parte bem azul aqui, que eu tô colocando a palavra núcleo em cima, é essa região que comanda a célula, ok? Então, núcleo celular. Essa célula tá viva. Tá viva agora. É o núcleo celular. Beleza? Só que agora a gente vai incorporar duas outras situações aí na nossa célula. A gente já sabe que essa célula tem núcleo, é do tipo eucarionte, ela vai ter membrana plasmática e citoplasma. Agora eu quero que você aprenda duas novas, não aprenda, que a gente já falou mais ou menos sobre elas, tá bom? Dois novos conceitos, duas novas estruturas da minha célula. Vamos voltar para cá, para a nossa imagem da nossa célula belíssima. Então, olha aí, gente, aqui no citoplasma, eu vou ter uma região... Citoplasma deixa de ser agora. Aqui no citoplasma, eu vou ter uma região, gente, em que as organelas vão ficar, ok? É uma região rica em água, em sais, e aí eu chamo essa região de citossol, ok? Cito é de célula, você já sabe o que significa célula, e sol é de solvente, tá bom? Porque eu vou ter uma grande quantidade de água. Então, onde as organelas vão ficar na célula, eu vou chamar de citossol, ok? É um fluido, é um líquido que está ali dentro da minha célula, parece uma gelatina, não é? Professora, por que a senhora está dançando? Não sei. Ok? E dentro do citossol eu vou ter os pequenos órgãos da minha célula, que eu chamo de organelas. Organelas. Vamos dar uma olhada na nossa imagem. Então, cada uma dessas estruturas que eu estou vendo aqui, em azul, em vermelho, em lilazinho, eu chamo de organelas, ok? As organelas, então, são
como se fossem pequenos órgãos da minha célula. Do mesmo jeito que eu respiro, que eu faço a digestão, não é que a gente libera substâncias como suor, como sebo. Aí, professora, eu não libero sebo. Libera! É seboso também. Quer dizer, seboso só se não tomar banho, né, gente? Do mesmo jeito, as nossas células vão fazer, também vão respirar, vão fazer a sua nutrição, vão liberar excrementos, ok? Então, anotou? Citossol é a parte do citoplasma onde eu vou ter os meus pequenos órgãos da minha célula. Cada uma dessas daqui, ó, azulzinho, lilás, vermelho, amarelo e azul. Nós vamos, na verdade, a nossa aula de hoje é para falar sobre cada uma dessas organelas e o que elas fazem. Mas uma coisa bem importante antes da gente falar sobre as nossas organelas é que observa que essa célula aqui, gente, ela tem uma estrutura meio ovalada, vamos dizer assim, não é? Meio arredondada. Nem todas as células são desse jeito. Na verdade, as células elas vão variar muito de formato. E aí o que vai acontecer? Essa célula tem essa estrutura porque o esqueleto dela ajuda esta célula a ter essa forma. Mas olha aí, vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Na nossa próxima imagem, eu tenho células de formatos diferentes, ok? Eu tenho uma célula nervosa, eu tenho as células do fígado, as células do meu coração e as células sanguíneas. Observa que essas células, elas possuem um formato totalmente diferente uma das outras, ok? As células sanguíneas, elas parecem um colchãozinho assim, gente. As células do fígado são mais... elas têm um formato um pouco assim, como é que eu posso dizer? Não é bem redondo, não é? Mas ela tem esse formato que vocês estão vendo aí. Eu não sei dizer o nome. Células cardíacas, ok? Elas são mais alongadas, ok? Então, gente, as células elas só possuem essa estrutura diferente porque elas possuem como se fosse um esqueleto dentro delas, chamado de citoesqueleto, ok? Chamada de citoesqueleto. Cito, você já sabe que é célula. Esqueleto é de ter a nossa estrutura mesmo. Então, cada célula tem formatos diferentes porque ela vai possuir a sua estrutura, o seu citoesqueleto diferente. Beleza? Na nossa próxima imagem, a gente tem um resumo do que eu falei para vocês, não é? Daquela imagem que eu mostrei e um pouquinho falando do citoesqueleto. A gente vai ter um texto que resume isso que eu estou falando para vocês. Gente, uma técnica tailandesa de resumir tudo aquilo que eu falei, ok? Então, olha aí, ó, citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é a região que está entre a membrana plasmática e o núcleo, como a gente viu lá na nossa imagem belíssima. O citoplasma, ele é formado pelo citossol, que é a região que tem maior quantidade de água, uma região assim mais líquida, mais gelatinosa, e é também formado pelas organelas, nele imersas. Nele quem? No citossol, ok? Vai estar imersas, elas vão estar mergulhadas, vamos dizer assim, de um vocabulário mais, como é que eu posso dizer, mais simples, né, professora Gisele? Mais simples, isso aí. Olha aí, gente, o citossol é rico em água e tem grande quantidade de moléculas. Nele ocorre uma série de reações químicas. Essas reações químicas, gente, a gente está falando de uma forma assim geral, as reações químicas que ocorrem no citossol, mas quando a gente estudar sobre fotossíntese, respiração celular, quando nós vermos também sobre a molécula do DNA, como é que o DNA indica ali para formar proteínas, você vai entender quais são algumas dessas reações químicas, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui na nossa imagem. As células eucarióticas, lembrando que eucarióticas, eu já disse qual é o conceito de eucariótica. São células
são células que possuem núcleo. As células eucarióticas possuem filamentos, não é? Pequenos fios, assim, fios, que sustentam e organizam o citoplasma e suas estruturas, que é exatamente o que eu disse para vocês do citoesqueleto, beleza? Então, o que a gente viu aí sobre o citoplasma? O citoplasma ele está entre a membrana e o núcleo. Ali no citoplasma eu vou ter uma região mais líquida, ok? É o citossol, rica em água e outros sais, tá? Lá no citossol, dentro dele, mergulhado, eu vou ter as minhas organelas, que são como se fossem pequenos órgãos da minha célula. Lembra que na nossa primeira aula a gente falou que célula é a menor parte estrutural e funcional de um organismo. Então, se a célula é a menor parte que funciona de um organismo, então a célula precisa aí ter todas as funções que todo organismo vai ter, beleza? E agora a gente vai para as nossas organelas, a gente vai conhecer cada uma das nossas organelas, beleza? Vamos começar. Apresento aos senhores os centríolos. Os centríolos são estruturas cilíndricas, né? Centríolos e cilíndrico até parece? Eu acho que até parece. Ficou torto. São estruturas cilíndricas relacionadas principalmente à formação das fibras do fuso mitótico nas células animais. Professora! Eu não entendi nada. Ainda bem que quem ficou ouvindo no fone de ouvido não tá com fone de ouvido, né? Gritar assim, mas é só mesmo para prestar atenção. Gente, nós temos... Deixa eu explicar o que eu escrevi aqui. Primeira coisa, esses são os centríolos. Vamos dar uma olhada aqui com mais carinho. Os centríolos, eles são organelas. Observa que, primeiro, eles estão aos pares. Então, eu tenho um aqui e outro aqui. Eles estão formando... aqui, eles estão... que a gente chama de perpendicular. Ou seja, aqui, ó, um reto, o outro deitado, reto, tá? Forma um ângulo de 90 graus. Então, observa que, primeiro, os centríolos, eles estão aí aos pares. E esses centríolos também, eles são formados aqui, gente, por vários tubos. Aqui, ó, são vários tubos que estão se organizando, formando os centríolos. A gente ainda vai estudar sobre divisão celular, mas só dando uma palhinha para você, deixa eu escolher uma cor aqui, uma cor diferente, verde. Então, olha aí, só para dar uma palhinha, a célula, ela se multiplica. Então, eu tenho uma célula e essa célula vai se transformar numa outra célula. Se multiplicou, ok? Só que é o seguinte, quando a célula ela ainda está ela está aqui, ó, ela se multiplica dentro dela e depois ela se separa. Quem ajuda nesse processo da separação da célula, quem ajuda no processo da célula se multiplicar, são os centríolos. Então, quando ele diz assim, ó, estão relacionados à formação das fibras do fuso mitótico nas células animais, ele está falando sobre essa separação da célula, beleza? Então, primeira organela, anota aí, centríolos. Ainda não anotou? Não é possível. Centríolo, nota, menino! Vamos lá. Vamos continuar na nossa próxima imagem. A gente vai ver para que os centríolos servem. Além deles estarem no fuso mitótico, eles também vão formar cílios e flagelos. Gente, cílios e flagelos são projeções do citoplasma e possibilitam movimentação das células ou das substâncias sobre a superfície da célula. Professora, eu não entendi. Então, olha só, gente, aqui, ó, aqui eu destaco para vocês o espermatozoide. Então, o espermatozoide, você sabe, né? Uma célula reprodutora masculina, ok? Muito bem, consta lá no sêmen masculino, beleza? Então, os homens aí, ó, produzem espermatozoide. Vamos voltar. Observa que o espermatozoide, gente, observa que o espermatozoide é assim, tem uma cabeça, ok? Tá aqui a cabecinha do espermatozoide, aqui um colo e ele vai ter uma cauda. Esta cauda aqui,
esta cauda aqui, ó, chama-se flagelo. Este flagelo, ele é formado pelos centríolos, beleza? Muito bem. E aqui, gente, eu tenho... O que são cílios? São cílios, professora, são os meus cílios postiços que eu coloco toda vez. Nem entendo, não dá nem pra ver meus cílios, ó. Só dá pra ver meus olhos verdes. Gente, não são esses cílios, tá? Não são esses cílios. Os cílios que a gente está falando são os cílios que estão presentes nas nossas células, lá dentro do nosso corpo, nas células. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, essas células aqui, gente, são as células que formam a nossa laringe, tá? Que vão formar, na verdade, a nossa traqueia, que é a região por onde vai passar o ar, antes de chegar nos pulmões. Então, observa que bem aqui na traqueia, ó, bem aqui em cima, eu tenho, parece uns pelinhos assim, ó, bem aqui, ó, deixa eu desenhar para você. Esses são os cílios, gente, ok? São os cílios lá da nossa traqueia. Para que servem esses cílios? Esses cílios, eles vão, aqui produz muco, muco é, por exemplo, catarro é muco. E aí, ó, a impureza do ar para bem aqui. Aí, o que os cílios fazem? Os cílios, eles vão, então assim, os cílios, aí eles movimentam. Vão movimentar o quê? Para tirar aquela impureza, para aquela impureza vir subindo, subindo. Aí quando chega bem aqui na nossa garganta, a gente vai... Aí engole a impureza, né? Vai lá para o nosso estômago e vai morrer. Assim, espera-se. Ok, então os cílios são esses cílios das células que ficam se movimentando, por exemplo, tirando aí as impurezas, beleza? Falamos da nossa primeira organela, que são os centríolos. Os centríolos, eles vão ajudar aí no processo da divisão celular, vão formar os flagelos e os cílios. Gente, agora a gente vai falar da nossa próxima organela, que é o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático é o maior sistema de membranas da célula, um conjunto interconectado de túbulos e vesículas achatadas que mantém continuidade com a membrana nuclear. Como assim, professora? Deixa eu explicar para você. Gente, tá aqui o meu núcleo, tá aqui o núcleo, ó. Tá aqui o núcleo. E bem aqui, próximo ao núcleo, circundando ao núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático. Então, é isso que está dizendo o meu texto, tá bom? Então, eu tenho o retículo endoplasmático aí, bem do ladinho da minha membrana nuclear. Então, olha aí, gente. O retículo endoplasmático, ele pode ser rugoso ou liso. De cara aqui na nossa imagem, você tá vendo esse aqui, ó. Essa parte que parece uma pele, sei lá, cheia de verruga, pele de um sapo, cheia de bolinha, né, gente? Então, cheia de bolinha. Esse é o retículo endoplasmático rugoso. Então, quando eu falo bem aqui, ó, RER, retículo endoplasmático rugoso, ok? E o retículo endoplasmático que está aqui do lado, ó, que não tem as bolinhas, é o retículo endoplasmático liso. É quando eu falo aqui, ó, REL, retículo endoplasmático liso, ok? Então, o retículo endoplasmático rugoso está relacionado à produção, a síntese e a modificação de proteínas. Lembra ontem, quando a gente falou de proteínas? Então, as proteínas, a formação das proteínas no nosso organismo, ela vai passar por aqui, ó, pelo retículo endoplasmático rugoso, ok? E olha aqui, ó, já o retículo endoplasmático liso, ele está associado à produção de lipídios, ok? Nós também produzimos proteínas e lipídios. Então, aqui, ó, eu tenho a produção de proteínas, associada à produção de proteínas, e aqui a produção de lipídios. As moléculas que a gente falou ontem. Lembrando, retículo endoplasmático eu tenho dois. O rugoso, que tem essas bolinhas, que eu já digo o que são, e o liso, que não tem as bolinhas. Essas bolinhas aqui, gente, são chamadas de ribossomos, na nossa próxima imagem. E olha aí, ó, os ribossomos, eles podem estar aderidos, ou seja, eles podem estar colados, presos
Aí a minha caneta derramou. Peraí, que derramou tinta da minha caneta. Os ribossomos, eles podem estar aderidos, não é? Eles podem estar lá na parede do retículo endoplasmático rugoso, ou eles podem estar lá pelo citoplasma, livres, né? Lá no citoplasma. E aí eles também têm uma responsabilidade muito grande, que é a síntese de proteínas. Então, apresenta aos senhores o ribossomo, ok? Pois a minha caneta está derramando tinta. Se não dá. Aqui, gente, esse é o ribossomo. Era como, normalmente a gente vê ele como uma bolinha, mas ele é mais ou menos assim, ele tem uma unidade maior e uma unidade menor que estão aqui, ó, se encaixando, tá? Ok? Falamos a gente falou de que organela? A gente falou de centríolos, de retículo endoplasmático que pode ser rugoso ou liso, e agora a gente falou dos ribossomos, ok? Associados aí à síntese de proteínas. Agora a gente vai falar de outra organela, complexo golgiense. Como é que é, professora? Complexo golgiense. Um ótimo nome para você colocar no seu filho, golgiense, meu filho. Vem aqui com a mamãe. Vai pegar o teu filho, teu irmão, retículo endoplasmático. Então, olha aí, gente, o complexo golgiense é esse aqui, ó. Aqui eu tenho o núcleo, tá? Aqui eu tenho o núcleo. Professora, o que é essa bolinha preta dentro do núcleo? É o nucleolo. Quando a gente estudar núcleo, a gente vai falar sobre o nucleolo. Aqui, gente, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, tá? Retículo endoplasmático rugoso, que a gente acabou de ver. E em rosa, ou como dizem algumas pessoas, em rosa, eu tenho o complexo golgiense. Então, aqui é que eu tenho o complexo golgiense. Ok? Muito bem, então vamos lá, vamos falar sobre ele. Formado por bolsas membranosas achatadas. Então, talvez aí esteja muito rosa na sua tela e você não consiga observar, mas é o seguinte, eu tenho aqui, gente, era como se eu tivesse uma bolsinha achatada mesmo, aqui, ó, várias bolsinhas achatadas, tá? Tô cobrindo aqui praticamente, tô desenhando não, porque como desenhista eu sou uma ótima professora. Então, olha aí, gente, é assim que é o retículo, que é o complexo de Golgi, ok? O complexo de Golgi, ele é responsável pela secreção celular. Então, a gente vai produzir algumas secreções. Por exemplo, eu tenho aí a produção de muco, não é? Eu tenho a produção aí de algumas outras substâncias que vão ajudar pode ajudar na minha membrana plasmática também, o meu complexo golgiense. Falamos de centríolos, retículo endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi. Agora vamos falar de lisossomos. Lisossomos é um dia depois do pagamento. Lisossomos. Ok? Então, olha aí, gente. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas, capazes de digerir grande variedade de substâncias orgânicas. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem, vamos identificar quem é o lisossomo, ok? O lisossomo, ele tá bem aqui, ó. Lá. Ai, deixa eu colocar de outra cor, porque aí eu acho que fica melhor. Aqui, ó. Bem aqui, ó, tá o lisossomo. Esse pontinho verde aqui dentro da célula. O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu tenho a minha célula. A minha célula identificou aqui, ó, um ser em que ela precisa destruir esse ser, ok? Suponhamos que aqui seja uma bactéria, por exemplo. Tá aqui a bactéria. E aí a célula engloba essa bactéria, englobou essa bactéria no processo que eu chamo de fagocitose. E aí ela ficou aqui dentro da célula, ó, a bactéria ficou dentro da célula. Vai ficar por isso mesmo? Não. O lisossomo vai aqui, ó, liberar substâncias que vão digerir essa bactéria, ok? Quando eu falo assim, ó, o lisossomo lança enzimas digestivas, quer dizer que ele vai lançar substâncias em que vão digerir aquele alimento.
Lembra quando a gente falou ontem que as proteínas, elas podem ser enzimas? Melhor, tem um tipo de proteína que são as enzimas. Por exemplo, a saliva. A saliva, ela contém uma enzima. Quando a gente come pão, essa enzima, ela começa a quebrar o pão já, que é o amido, tá? O pão é formado por amido, contém amido, e aí, então, essa enzima começa já a digerir aquele pão, já começa a desfazer aquele pão na nossa boca. Então, o que que o lisossomo faz? Ele lança enzimas que vão digerir, que vão acabar com aquela bactéria. E depois, a célula só vai lançar o que ela não quer mais. No processo, era como se ela tem também excremento, gente. Ela vai lançar aquilo que ela não quer mais, num processo chamado de plasmocitose. Plasmocitose era como se fosse o número 2 da célula, ok? Bem simples. Vamos conhecer outra organela? Vamos falar das mitocôndrias, ok? As mitocôndrias. Essas mitocôndrias, gente, elas são nesse formato aí de bastão. Fala delas, mitocôndria. Elas mitam, elas são mitocôndria. São organelas em forma de bastonetes, delimitadas por duas membranas, responsável pela respiração celular. Olha aqui nos meus olhos verdes, se você não anotou nada. Aí eu não anotei nenhum tipo de organela. Anota essa, gente, mitocôndria. Mitocôndria, responsável pela respiração celular. Por quê? Porque a gente vai voltar no assunto sobre mitocôndria. Na verdade, a gente vai falar de respiração celular. E quando a gente falar de respiração celular, a gente vai voltar nessa organela aqui, ó, a mitocôndria. E aí você já precisa saber quem é a mitocôndria, aquela que mita. Qual organela que mita? Mitocôndria. Ok? Como é que ela é formada? Para que ela serve? No mínimo isso daí. E depois a gente vai aprender como é que é a reação química e o que é respiração celular. Professora, as células respiram. Respiram? Claro, você não respira? Respira! Vamos voltar aqui. Então, olha aí, ó. São organelas em forma de bastonetes. Então, olha aqui, ó. Parece um bastãozinho, ok? Parece um bastãozinho. E aí, ela vai ter duas membranas, gente. Ela tem uma membrana aqui, ó, do lado de fora, ok? E tem uma membrana aqui, ó, do lado de dentro, tá bom? Membrana do lado de fora e do lado de dentro, beleza? Muito bem. O interessante da mitocôndria também, gente, é que ela vai ter o seu próprio DNA. Ficou feio o meu DNA. A mitocôndria, ela tem o seu próprio DNA. Então, nós temos o DNA da célula e a mitocôndria tem o seu próprio DNA, ok? Antigamente não, até hoje, muitos ainda dizem que as nossas mitocôndrias, nós só temos mitocôndrias vindas da nossa mãe. Porque quando o espermatozoide penetra no óvulo, ele vai penetrar só uma parte do espermatozoide, vai entrar só, na verdade, o que a gente chama de núcleo, não é? Que vai entrar e vai juntar com o núcleo do óvulo da mãe, né? E aí, a parte que não entra no óvulo é onde tem mitocôndria. Então, a gente só vai ter as mitocôndrias da nossa mãe. Mas existem algumas exceções também. Tem pessoas que têm aí, que nasceram com mitocôndria de papai e mitocôndria de mamãe, ok? Mitocôndria, decorou a carinha dela? Depois a gente vai voltar a falar sobre ela. Agora vamos falar sobre outra organela, os vacúolos. Os vacúolos, gente, eles são bem facinhos da gente observar. Os vacúolos são esses aqui, ó, em azul, esse grandão. Na verdade, quando a gente falou diferença entre célula vegetal e célula animal, a gente falou dos vacúolos, ok? Os vacúolos são cavidades. Professor, o que são cavidades? Gente, cavidade é a palavra bonita, para dizer que tem tipo, como se fosse meio que... Normalmente a gente usa como se fosse um buraco grande, assim, sabe? Cavidade. Como se fosse uma abertura, pronto. Uma abertura. Uma palavra bonita para uma abertura. Beleza? Por exemplo, eu tenho a cavidade abdominal, não é? A
cavidade bucal, a abertura, ok? Então, vamos lá, vamos voltar aqui no... Então, os vacúolos são as cavidades celulares envoltas por uma membrana e preenchida de líquidos. Então, o que eu vou ter aqui, gente, no vacúolo? Aqui eu vou ter água, por exemplo. Aqui a célula vai armazenar água, porque quando faltar, de repente não chover durante muitos dias, eu tenho uma célula, a célula vegetal, ela vai ter água, da onde ela vai tirar. Ela pode armazenar também o seu alimento, que é o amido, ok? Faltou nutriente na terra, ela vai tirar dali. Beleza? Vamos para a nossa última organela. Vamos falar dos plastos. Quando a gente falou também da célula vegetal, a gente falou. Eu enfatizei mais cloroplasto, mas a gente falou dos plastos. Olha aqui, gente, os plastos, ó, verdinho aqui, nesse caso esses plastos são verdes, ok? Mas eu também posso ter plastos amarelos, marrons, vermelhos. Quem são os plastos? São organelas exclusivas das células vegetais. Apresentam membrana dupla e um material genético próprio, parecido com a mitocôndria. Os mais conhecidos são os cloroplastos, associados à fotossíntese. Fotossíntese, como disse a professora da 4ª série, mês de abril, é quando a planta absorve seu alimento do sol. É a fotossíntese. Quem faz a fotossíntese? Lá dentro dos cloroplastos. Beleza? A nossa aula foi sobre citoplasma e as suas organelas. Espero que você tenha aprendido e gostado. Muito bem! Chegamos ao fim da nossa aula, uma aula mais uma vez interessante, não é, professora? Então, e amanhã aula tem de revisão. Amanhã tem revisão e avaliação. Então, venham motivados. Beijo, até amanhã. Até amanhã.